Alaya, essa é a oitava consciência, como é descrita na escola Yogacara. Esse é um desenvolvimento posterior do budismo e remonta ao tempo de Asanga e Vasubandhu, que foram os grandes mestres dessa abordagem filosófica da escola Yogacara. Consciência alaya. Alaya quer dizer depósito. Assim como nós dizemos Himalaia. Né? Ima quer dizer neve. Himalaia quer dizer depósito de neve. Então, quando dizemos consciência alaya, estamos nos referindo a um depósito de consciência universal que guarda e reserva tudo o que acontece. Uma maneira de entender isso do ponto de vista de física é que a informação no universo não é destruída. A informação, ela permanece no universo. Pode ser mais difícil de acessar, mas ela permanece. Essa transmissão que nós estamos fazendo agora, ela também está se afastando da Terra na velocidade da luz. Daqui a 4 anos-luz, daqui a 4 anos, ela terá chegado na estrela mais próxima, a estrela alfa da constelação de Centauro. E se houvesse alguém lá, poderia acessar essa informação agora, transmitida agora, se tivesse os meios de captá-la. Daqui a 100 anos-luz, idem. Daqui a 10 mil anos, teria atingido 1/10 da nossa galáxia, da Via Láctea. E daqui a 100 mil anos, todos nós esquecidos e desaparecidos, e talvez a raça humana desaparecida da face da Terra, esta conversa que estamos tendo agora estaria chegando nos confins da Via Láctea, no outro extremo do diâmetro da Via Láctea. E ainda teria bilhões e bilhões de anos-luz para viajar no universo. Não está perdido nenhum milímetro, nenhuma fração, por menor que seja, da informação que está sendo transmitida aqui agora. Se nós, em termos de física, compreendemos que o universo preserva toda a informação e que até aquilo que aconteceu no Big Bang 13,8 bilhões de anos atrás ainda continua no universo sob forma de uma radiação de fundo, então a informação está ali presente. Né? Se compreendemos isso, podemos compreender que o conceito de consciência alaya Vijnana, é o conceito que expressa o fato de que tudo será esquecido por nós, aqui, pelos seres humanos, mas para o universo não. Então existe uma consciência, uma forma de preservação de tudo que fazemos, dizemos, agimos no universo, que jamais é esquecido. Esse é o conceito de Alaya Vijnana. Então, para nós, toda a informação existente não é que esteja perdida, mas sim que talvez não saibamos como acessá-la.
Mas aqueles que atingem um altíssimo nível de consciência podem acessar coisas que os seres comuns não acessam. Por isso, quando dizemos Buda, quando se iluminou, despertou, lembrou-se de 500 vidas, não quer dizer que ele acessou sua memória, mas sim que ele teve a capacidade de acessar a Laya Vijnana, a consciência de depósito universal. Sensei, há mais um tipo de samadhi? Gachou. Com certeza, não é? Nós podemos classificar em diferentes níveis o samadhi, podemos fazer isso. Mas, de novo, é uma questão com uma utilidade muito relativa, não é? Nós queremos intelectualizar tudo, transformar tudo em conceitos, dar-lhes palavras, dar-lhes números. Aliás, uma tendência bem indiana, não é? São 10 preceitos maiores, tem preceitos menores, tem tantos níveis de consciência, tem tantos níveis de samadhi, e alguém vai descrever 4, outro vai descrever 10, outro vai descrever 50. Né? São tentativas de colocar nossa intelectualidade, nossa maneira classificativa, discriminativa de pensar, colocar isso dentro do budismo. Mas não é isso que me importa. Quando um aluno vem me contar uma experiência de samadhi, eu não digo nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso. Estamos falando só sobre samadhi. Normalmente, a observação mais frequente é continue, foi bom, vamos mais fundo, né? Tente ir mais fundo. Vamos falando nesse mais fundo. E, na realidade, os níveis que ocorrem para cada pessoa são diferentes. E algumas pessoas progridem lentamente numa prática espiritual e outras dão grandes saltos. Isso depende de condições pregressas, que já aconteceram na sua vida, na vida que está levando, e mesmo de suas vidas anteriores, de como é seu karma, suas marcas kármicas para essas experiências, né? Por isso é tão diferente o progresso de um aluno para o outro. Ele varia. Outra pergunta, por favor. Boa noite, Sensei e membros da Sangha. Como o Zen pode nos auxiliar no processo do morrer? Obrigado. Você nunca sabe quando vai morrer. Pode ser rápido, pode ser hoje de noite, pode ser na semana que vem, pode ser daqui a 20 anos, 30 anos. Você não sabe. A primeira coisa que você tem que fazer é preparar sua mente para a sua mente estar pronta para morrer hoje. O monge se pede que tenha a morte sempre diante dos olhos. Que veja isso, que saiba. Nós partilhamos isso com os monges beneditinos, por exemplo. Quando eu frequentei o mosteiro beneditino de Salvador, que é um mosteiro muito antigo, de 400 anos atrás, quando íamos para a sala do capítulo, andávamos nos corredores sobre as lajes dos túmulos dos monges que viveram os 400 anos anteriores. E a observação é muito útil, porque você está pisando e tem um lugar lá para você. Nós estamos
pisando sobre as lápides, para ter consciência de ver a morte diante de seus olhos. Para um monge zen também, quando estava no Japão, no mosteiro, às vezes trabalhávamos com os ossos das pessoas que tinham sido queimados e tínhamos que arrumar e colocar em urnas. E às vezes, quando você pegava um osso muito antigo, ele estava se desfazendo nas suas mãos. Aí você via ali os crânios, a morte, diante de seus olhos. Isso é muito educativo, porque você tem que ter consciência da sua mortalidade. Se você tiver consciência da mortalidade, é você souber que a mente com que você morre é determinante em relação ao que vai acontecer depois. É determinante em relação ao seu renascimento, ao que vai acontecer na próxima manifestação, sua próxima manifestação kármica. Você sabe que não vai contar com esse eu, com identidade, com nome, com memória. Você nasce e não lembra nada, porque seu eu, sua memória, sua identidade se esvaiu. Você só conta quando nasce com seus impulsos, com sua personalidade, seu caráter, aquilo que você desenvolveu, suas marcas kármicas, aquilo pelo qual você se sente atraído. Eu acabei de contar a experiência no monastério, no mosteiro católico, né? E isso eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu me sentia atraído por esses lugares, essas circunstâncias. Havia algo dentro de mim que me atraía para isso. Certamente, existe alguma marca dentro de mim que me leva à religiosidade e ao caminho monástico. Ele sempre me pareceu o meu caminho natural. Eu me perdi muitas vezes durante a vida fazendo outras coisas. Mas eu sempre pensava que o caminho monástico era o final para mim. Isso se mostrou verdadeiro, se mostrou real. Então, quando você morre, é com essas coisas que você vai contar, só com seus impulsos. Se você não construir uma mente que tem os impulsos certos que levam para o bem, para as coisas boas, para as coisas elevadas, se você se comprazer com as coisas baixas, se você construir uma mente que se volta sempre para o mal, então o mal o envolverá. Se você procura as coisas más, você vai para o mal. Se você procura as coisas boas, você é atraído pelo bem. E isso determina a sua vida. Todos que estão aqui ouvindo a palestra agora têm alguma marca kármica que faz vocês estarem nesse momento sentados ouvindo uma palestra de um monge zen. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Eu ouvi falar que o programa de televisão Big Brother Brasil, BBB, aumentou em 30% sua audiência, né? Porque as pessoas estão confinadas. Então os confinados querem ver outros confinados. Algo assim. Mas pelo que eles se sentem atraídos? Por que vão procurar esse tipo de coisa? Que marca kármica faz procurar isso? Em vez de ver um programa assim, vocês estão fazendo zazen ou palestra sobre o Dharma. Portanto, tem marcas kármicas que fazem com que vocês se sintam atraídos por isso. Quando você morrer, se você tiver uma mente atraída pelo bem, você terá uma nova manifestação, atraído por um lugar bom, onde
onde bons sentimentos são predominantes. Se você for uma pessoa de ódio, de raiva, você será atraído pelos lugares onde ódio e raiva são predominantes. Talvez você nasça numa família onde todos estão vivendo num ambiente de guerra, ou talvez seu pai o eduque para ser um homem-bomba. Talvez você seja educado no ódio, na raiva contra outros povos, contra outras pessoas, contra outras religiões. Você se manifesta nos lugares onde você sente conexão, onde você é atraído. Então, preparar-se para a morte significa construir uma mente cuja atração é pelas coisas belas e elevadas. Porque assim você caminha para o belo e para o elevado. Isso é preparar a mente para a morte. E não adianta querer preparar a mente no último momento. Isso é fantasia. Você tem que se preparar todo o tempo, continuamente, cada vez mais profundamente, para que a sua mente seja construída com estes sentimentos. Verdade. Sensei, boa noite. Sabemos o que é um ladrão e como imitá-lo não é tarefa difícil. Para onde olhamos como exemplo para imitar um Buda, sem seguir achismo na nossa mente? Nós temos o ideal de Buda, não é? Então, nós até criamos, depois de alguns séculos, estátuas de Buda, imagens, coisas assim que são auxiliares desse pensamento. Se você olhar para a ideia de Buda e para os textos que falam sobre Buda, se você se envolver com o Dharma, será natural que você veja o modelo que Buda é. Não é tão difícil. Você pode pensar, como Buda agiria nessa situação? Buda responderia a essa agressão? Buda diria palavrões? Buda agrediria alguém? Como Buda faria? Não é tão difícil. Nós intimamente sabemos como seria um Buda. E o que nós devemos fazer é tirar nossos olhos normais, colocar os olhos de Buda, olhar como o Buda olhava. E hoje nós falamos em preceitos que falam sobre o falar. Nós temos que ter a língua de Buda. Falar como Buda. Isso significa uma língua, nos textos se diz uma língua de mel, né? Então, uma língua que não insulta, uma língua que não faz observações maldosas, uma boca que não produz desarmonia. Toda pessoa que produz desarmonia não está fazendo aquilo que Buda fez, o que ele tentou ensinar para os seus alunos. Nós temos que ser os produtores da harmonia. Nós temos que ser as pessoas que trazem o bem, não as pessoas que veem o mal e querem criar o mal. Não é isso. Então, imitar o Buda não é difícil se você pensar quais seriam as qualidades de um Buda. Intimamente você sabe. Boa noite, Sensei. O senhor poderia falar um pouco sobre como podemos colocar limite nas pessoas e não deixarmos os sentimentos mais baixos nos guiarem, como ira, raiva? Isso é possível?
Isso é possível, sim. Se você cultivar os bons sentimentos, ira e raiva não devem surgir na sua mente. Se você cultivar sentimentos compassivos, você não vai sentir ira e raiva. E se as situações forem muito difíceis para você, afaste-se daquele lugar e das pessoas. Agora, colocar limites nas pessoas é uma tarefa inútil. Como você vai conseguir produzir limites sobre os outros? Isso é uma tentação muito deletéria, não é? Porque significa eu quero controlar, eu quero produzir o bem pela minha vontade. Nós não somos capazes de forçar o bem. Nós somos capazes, talvez, de inspirar o bem, de pregar o bem. Mas aqueles que pensam que podem fazer isso através do controle da força são pessoas muito, muito perigosas. Na verdade, têm se transformado nos grandes criminosos. Então, não devemos pensar em impor limites ou controlar os outros, mas sim devemos pensar em inspirar os outros através de nosso exemplo e através das palavras corretas.